Olá, pessoal. Chegamos com mais um episódio do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Lembrando que é uma iniciativa do PT de Nova Friburgo. E hoje recebendo aqui a querida Valéria Gomes, secretária de Mulheres do PT. Seja muito bem-vinda, Valéria. Obrigado, Jaque. É um prazer estar aqui e conhecendo você, né? Eu já ouvi falar muito de você, mas não te conhecia pessoalmente. É um prazer, tá? Prazer. Dá até medo mesmo. Ficar frente a frente com essa galera de jornalismo aqui de Friburgo. É quase que de frente com a Gabi, né? Ah. Seja muito bem-vinda, Valéria. Se apresente, porque eu sei que você tem um currículo aí, olha, brilhante. Dizem, Medo é meu de estar de frente com você aqui hoje. Não precisa ter medo, não. Dizem que eu tenho um currículo mais ou menos. Então, a gente sempre fala da vida da gente, a história da gente começa a permear ali na adolescência, né? Quando eu entrei para o Partido dos Trabalhadores, meus 16 anos. Hoje eu estou com 50. E a gente vem, desde os 16 anos, trabalhando com o Partido dos Trabalhadores e principalmente nas lutas sociais, né? Nunca carreguei uma bandeira somente nesse leque que é a assistência social, que é a parte social no total. Mas eu depois fui para São Paulo, sou mineira. Eu te perguntar isso agora, se Filiei ao PT em Minas, depois fui para São Paulo. Tive o prazer de trabalhar com o Movimento Sem Terra por um bom tempo, Legal. Depois com a Pastoral da Terra. Aí depois fui puxada para o governo Marta Suplicy. Trabalhei na assistência social com Marta Suplicy. E aí depois mudei para Friburgo. Aí eu acho que Friburgo eu vim a passeio e depois acabei gostando da cidade, principalmente do clima, né, da temperatura. Eu sempre gostei muito de um clima mais fresco, mais frio, então Friburgo sempre me atraiu pelo seu clima, seu charme, sua beleza e seu povo, né? Já foi mais fresquinho, né, Valéria? Agora tá mais quentinho. Estranho, realmente, tá meio estranho. Exatamente. E, Valéria, quanto tempo já aqui em Nova Friburgo? Olha, já estou em Friburgo, já vai fazer quase 20 anos. Aí aqui em Friburgo a gente já teve umas experiências bem bacanas, entendeu? Eu tive a honra de poder coordenar o CRAS de Conselheiro Paulino. Trabalhei lá por quase 3 anos. Foi um período de conhecimento meu mesmo e também de conhecer toda aquela população, seus anseios, suas dificuldades, seus sofrimentos. Então, eu tive esse prazer que Deus me deu, né? E o governo anterior me deu esse privilégio de poder estar trabalhando em Conselheiro Paulino, que é um local que eu gosto muito, são pessoas maravilhosas. E depois a gente coordenou o CREAS, que é uma área da assistência social também bem complicado, de muito sofrimento, mas também tive o prazer de coordenar o CREAS. E uma coisa que eu gosto muito nessa parte da assistência social, né? Eu já estou até adiantando um pouco Sem problemas. do que a gente vai estar conversando, que é a questão da população em situação de rua, que é o chamado, né? As pessoas falam mendigo, mas o politicamente correto e o que é correto é falar população em situação de rua, porque ninguém está na rua porque quer. Na primeira oportunidade que eles tiverem, eles vão estar saindo. Eu também trabalhei bastante, principalmente na Praça Demerval. Os taxistas todos me conhecem lá. A gente fez um trabalho bacana, bem bacana, mas é um problema crônico de Friburgo que ainda não se resolveu e nos últimos anos, pelo contrário, se agravou mais na cidade como um todo, né? Hoje você tem pop rua no centro, em Conselheiro, ali na Caixa, é um absurdo o que está acontecendo ali. Então, está meio falho, mas a gente está aqui para discutir propostas, né? E nessa visão geral, a gente pode estar também falando da questão da pop rua. Exatamente, Valéria. Nós íamos entrar nesse assunto sobre a questão, né? Sobre as pessoas que estão em situação de rua. Você acha que falta em Nova Friburgo para dar uma vida mais digna para essas pessoas? Quando você citou a questão da Caixa Econômica lá em Conselheiro, eu passei lá na semana passada, eu contabilizei mais ou menos os 8. O que você acha que falta em Nova Friburgo para dar uma vida mais digna para essas pessoas? A verdade, eu sempre falo que a questão da população em situação de rua é um nicho
da nossa sociedade que não te dá voto. Não te dá votos para vereador, não te dá votos para prefeito, muitas das vezes. Então, é uma parcela da população que ela é excluída totalmente. Você muito pouco vê políticas públicas voltadas. Aqui em Friburgo não tem uma política pública voltada para a questão da pop rua. Porque a questão da população em situação de rua ela é muito complexa. Ela não envolve somente a assistência social. Se você não trabalha com assistência social, a saúde e a segurança pública, que aí entraria a Secretaria de Políticas Antidrogas, né? Porque você tem na rua uma gama de pessoas que são doentes. Eu falo assim, o meu olhar quando eu ia para a rua com a equipe do CREAS, era assim, eu falava sempre para eles, gente, são pessoas que são doentes, ou pelo vício do álcool, que é uma doença, né? Muitos acham que é ser vergonhice, é falta de vergonha, tem esse discurso moralista, né? Mas, na verdade, é uma doença, a questão das drogas e o tráfico. Eu sempre, com a equipe que trabalhava comigo, eu sempre falava, a Praça de Merval, você divide ela. Você divide ela até o Coreto, uma parte que a população que não é pop rua, frequenta. Ali no Coreto, mediações ali do Coreto, é a pop rua, mas ali já tem pessoas com vício, né, drogas e álcool. E dali para frente a questão da prostituição. E ali a gente sempre fazia o trabalho até um determinado ponto, porque de um ponto para frente você não podia mais. Ali se envolve tráfico, prostituição. E é um tema que nem o político quer mexer, né? Ninguém quer mexer, ninguém quer falar, mas é a realidade de Friburgo hoje. Você pega Conselheiro, ou você pega Roseral, lá em Olaria, ou você pega ali nas Flores, na Ponte da Saudade. Então, eles sabem onde está essas pessoas, sabem onde está o problema, mas ninguém quer botar a mão, ninguém quer mexer. É muito mais fácil ir lá, dar uma sopinha, na época do frio, ir lá distribuir um cobertor e fazer coisas paliativas. Mas no CREAS, que é um dos órgãos, né, que dentro da é um equipamento, na verdade, dentro da assistência social, que tem como fazer um belo trabalho, um bom trabalho, porque essa população, ou ela precisa de um tratamento, ou precisa de um recambiamento. Muitas pessoas querem ir embora, querem voltar para a sua terra. E dentro da assistência social não existe eu acabei de falar para você, uma política voltada para a população de rua. No momento que você tem uma política voltada para essa questão, você vai ter uma verba para você pagar a passagem dessa pessoa para poder voltar para sua terra. Muitos não têm documentos, são pessoas que não têm auxílio nenhum, entendeu? O CREAS, a única coisa que hoje, pelo que eu sei, ele consegue fazer é ainda fazer o Bolsa Família dessas pessoas, o LOAS, que é o BPC, na verdade, né? Para essas pessoas, mas nem todos têm documentos, muitos morrem e são enterrados como indigente, porque não tem documento, muitos dão nome errado. Então, hoje em Friburgo, eu imagino que a gente tem mais de 100 pessoas em situação de rua, em situação degradante. A gente tem observado realmente a porcentagem, né, o aumento do pop rua, né, aqui em Nova Friburgo. E assim, como eu te falei, né, eu sou de Conselheiro Paulino, eu fiquei realmente assustada quando eu passei em frente à Caixa Econômica, que há bastante tempo eu não via a cena que eu vi, contei assim, mais ou menos mais 8 pessoas, e tem muita gente, né, Valéria, que tem um pensamento assim, tá na rua, a obrigação lá da Secretaria de Assistência Social é colocar dentro do carro a força e levar. Não existe isso, a força, né? Não. Queria que você explicasse um pouco sobre isso, porque tem muita gente que acha que pode funcionar assim, e não é bem assim, né? Não. É garantido pela nossa Constituição, né? Isso é garantido a todo brasileiro nato, o seu direito de ir e vir. Ele fica aonde ele quiser. Mas tem uma
que estão nessa lei, né? Você tem o direito de ir e vir, você não tem o direito hoje eu não tenho como pagar aluguel, vou pegar e vou armar uma barraca no coreto da praça. Não posso. É um local público, é de todos, pertence a mim, a você e até a eles que estão nessa situação de pop rua. Eles não podem fazer isso. Ali do lado do antigo Extra tem um senhor que está ali direto. É bonitinho, a casinha dele. É tudo limpinho, ele mantém tudo limpinho. Mas não pode. A assistência social tem que fazer alguma coisa por aquela pessoa. Aquela pessoa não está ali porque ele quer, ou ele tem algum problema mental, porque nisso entra a saúde, né? Que vem a verba. Se qualquer pessoa quiser olhar no site Transparência, vem a verba para a saúde mental, que se chama... Me fugiu o nome agora. É um trabalho com a população em situação de rua, na área da saúde mental, para eles fazerem esse trabalho na rua, com pop rua, que seria assistência social, a saúde, né? Eu chamo consultório de rua, lembrei. Então, eu fazia esse trabalho. Tem muitas pessoas doentes, na verdade, a maioria estão com problemas sérios de saúde, estão doentes e ninguém faz nada, que a sociedade olha sabe aquela coisa, é o móvel da casa que tá ali, perfeito, ninguém não está mexendo. Na hora que eles saem ou vão para a rua ou fazem algum escândalo ou danificam um carro ou esbarra em alguém ou bate alguém, aí chama atenção. Aí isso vira, né, vereadores falam, o prefeito fala, assistência social vai lá, manda os seus agentes, mas concretamente não se faz uma política pública real e verdadeira, né? Não temos... A gente fez um ponto de apoio em Duas Pedras, que já foi até devolvido àquela área que era dos motoqueiros, né? Mas ali foi um ponto de apoio em que a gente passava, perguntava se eles queriam ir, principalmente na época do frio, né? Quem quisesse ir para aquele local, dormir, ter alimentação, tomava banho, jantar, café da manhã, tinha almoço, poderia ficar durante o dia. A assistência social encaminhava para trabalho, para tirar documentos. Então, assim, quando você quer fazer alguma coisa, o Poder Executivo tem como fazer. Tem como ajudar, tem como resolver. Mas quando não há uma vontade política e tanto do Executivo quanto do Legislativo de fiscalizar, de cobrar, né? A gente chega numa situação como estamos agora, uma situação precária, uma situação muito complicada para esse nicho da nossa sociedade. Muito bem, Valéria, vamos conversar mais, porque o bate-papo está muito interessante. Eu tenho certeza que quem está em casa também está curtindo muito. É um tema muito importante para toda a sociedade. Voltamos em breve. Muito bem, pessoal, voltamos com o nosso segundo bloco do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais e Pode Muito Mais, recebendo aqui hoje a Valéria Gomes, né, secretária de Mulheres do PT. E no bloco anterior, Valéria, estamos falando sobre a questão do pop rua. Não adianta só levar para uma casa de passagem, um abrigo, tem que dar mais a essas pessoas, né? Conta um pouco da sua experiência, né, quando você esteve à frente aí desse serviço aqui em Nova Friburgo. Isso, a questão do pop rua, como eu já falei, né, e não quero ser repetitiva, ela é bem complexa, né? Você quando passa, convida e leva para um ponto de apoio, quando eu trabalhei em São Paulo não é 100 pessoas na rua, São Paulo tem 15 mil para mais de pessoas na rua. Então tem muitos abrigos, tem refeitórios, né? Refeitórios funcionam durante o dia com toda uma estrutura e à noite os abrigos para as pessoas dormirem, fazer sua higiene e no outro dia de manhã ir trabalhar ou procurar algum atendimento médico e assim por diante. Aqui em Friburgo, o que eu acho que deveria ter? Eu acho não, eu tenho certeza que deveria ter. Um trabalho mais próximo, né, dessa população, fazer um levantamento, você vê quem precisa de tratamento médico,
quem precisa de documentação, quem precisa de trabalho. Porque não é só você pegar e por um tempo e levar lá para o ponto de apoio, lá ser um depósito, né? Aquela coisa de fazer uma faxina na cidade, tirar todos e levar para lá e exigir que fiquem lá. Como teve até uma discussão de levá-los para Mori, na antiga Caives, onde era a casa das crianças, que é tipo um sítio, né? Então é tirar da vista das pessoas, né? É uma coisa que é feio, né? Se diz assim, nossa, a cidade tá feia, a praça tá feia, tá cheia de morador de rua, mas as pessoas têm que ter um olhar mais complacente com essas pessoas, né? Porque é uma questão de saúde, é uma questão de humanidade, que a gente não sabe o que essas pessoas passaram. E quando você leva essas pessoas para esses locais, você tem que dar a eles a oportunidade, ou a oportunidade de retornarem para suas cidades, e fazer um trabalho, se são de Friburgo mesmo, fazer um trabalho para que retornem para os seus lares, porque muitos são de Friburgo e tem casa. Lá no SASE, em Olaria, tem também bastante. Mas lá são pessoas de Olaria. Eles simplesmente descem, à noite fazem uma bagunça danada, né? Mas muitos têm moradia. A questão é que você não tem realmente aquela política definida. Não, nós precisamos fazer isso e nós temos pessoas para fazer. Hoje, tanto os CRAs quanto o CREAS não tem mão de obra, não tem essas pessoas principalmente qualificadas, né, para fazer esse trabalho. Eu me lembro que quando eu trabalhava no CREAS, nós tínhamos 2 pessoas, eram 2 homens. Então, nós tínhamos saía eu, mas eles para fazer esse trabalho. Então, é pouca pessoa, né, com um assistente social ou com um psicólogo junto, porque é necessário tocar nessa ferida. Alguém algum dia vai ter que tocar nessa ferida, porque só faz aumentar. Se você pega Conselheiro Paulino na Caixa Econômica, ao lado da UPA, para quem não sabe onde é, para quem conhece Olaria, ali no Roseral e no antigo SASE, ou ali no bairro Ipu, nas Flores, ou aqui na praça, muita gente. Hoje nós temos muita gente em situação de rua. E Valéria, assim, você contando um pouquinho do seu trabalho, sua trajetória, eu estava aqui pensando, né? Em algum momento, quando você chegou em casa, teve aquele momento de reflexão, você já se emocionou com alguma história de alguma pessoa que vive nessa situação de rua? Conta um pouquinho pra gente. Ah, sim. Porque tem um lado humano da gente, né? Eu falo que a parte de trabalhar, o CRAS, ele me trazia esperança, me trazia aquela vontade de estar lá, de acolher as pessoas, de ajudar. Porque o CRAS você tem como estar fazendo, estar agindo, né? Ou é proporcionando um LOAS, ou é proporcionando uma cesta básica, ou é ajudando aquela pessoa a conseguir um Bolsa Família, é estar resolvendo o problema. No CREAS, você não consegue com essa mesma agilidade. O CREAS, ele é mais complicado, porque você não pode ir ali e pegar aquela pessoa e resolver o problema dele. Primeiro porque você, em Friburgo, não tem uma casa para tratar pessoas que usam entorpecentes. Tem, mas eu tenho meus pontos de interrogação pela forma qual é feito esse trabalho, a qual eu acho que é necessário você ter um acompanhamento tanto da assistência quanto do Poder Executivo mais próximo. Porque eu acho que com oração não se recupera, somente com oração não se recupera ninguém. Você recupera uma pessoa pela fé dela, com certeza, não tenho dúvida, seja ela de qual matiz seja de religião, mas você tem que tratar da doença daquela pessoa com dignidade, você tem que dar oportunidade de trabalho, porque a pessoa sem trabalho, a autoestima dela vai no chão, vai na lona, né? Então,
assim, eu passei por momentos bem difíceis no CREAS. Foi um período que eu até pedi para sair porque eu não estava, aquilo estava me afetando psicologicamente, entendeu? Porque você vê problemas e você não consegue. Então, eu ia para casa, como eu até comentei com você, de um cara que tomou uma facada, foi para o Raul Sertã, ele teve alta numa sexta-feira, eu estava fechando o CREAS para ir embora, aí essa pessoa recebeu alta do Raul Sertã na sexta-feira, 4 horas da tarde, e simplesmente eu não tinha outra opção, eu tinha que resolver o problema daquela pessoa, porque ele não podia voltar para a praça, que ele era da praça, porque ele poderia ser morto, ele estava com a barriga toda aberta, porque ele levou várias facadas na barriga. A única coisa que eu perguntei era, onde você mora? Ele me disse onde morava, a cidade que morava. Eu falei, você quer voltar para lá? Quero. Naquela época, eu podia usar o carro da assistência social para trabalhos da assistência social. Coloquei ele no carro e levei ele para casa. Então, aquilo, assim, para mim foi... Eu voltei para casa pensando assim, eu não quero trabalhar nesse local mais. Por quê? Porque você não tem suporte. Aí você parte, Jaque, por uma reflexão muito mais ampla, né? Porque as pessoas pensam a Secretaria de Assistência Social como Bolsa Família e Cesta Básica. A maioria da população. Então, eu espero que esse nosso podcast chegue a todos os bairros da cidade e as pessoas compreendam como é a magnitude que é uma Secretaria de Assistência Social. Ela não é somente o Bolsa Família, e ela não é somente para te dar uma cesta básica. A porta de entrada da assistência social é o CRAS. Tudo que de política pública, de benefícios, é tudo pelo CRAS. A primeira coisa que você tem que fazer é ir ao CRAS. Então, na assistência social, para você que está me ouvindo, entender melhor, eu me lembro quando houve a pandemia. Todo mundo correu para o CRAS e não sabia o que era Bolsa Família, misturava Bolsa Família com o CAD único. O CAD único é a mesma coisa que o Bolsa Família. Você faz o CAD único para você receber o Bolsa Família. O cadastro único é um cadastro que, por família, seja a família com pai e mãe, ou mãe solo, ou pai solo também. Então, você entra pela assistência social, pelos CRAs. Aí, na pandemia, as pessoas não sabiam diferenciar. Chegava ao CRAs e queria... eu quero Bolsa Família, eu tenho Bolsa Família, mas eu quero fazer o cadastro. Então, as pessoas têm que saber os benefícios, os projetos, o que te assegura uma assistência social. Ela te assegura o direito, ela te assegura que ela tem por obrigação a questão da sobrevivência das famílias. Você tem direito, no momento que você faz um cadastro único, a baixa renda na sua luz. Você tem direito na assistência social, que muito vereador diz que é eles que fazem, mas não é real. Se você não tem uma SAFzinha, fazer uma propaganda para a SAF. Se você não tem uma SAF, você tem o auxílio funeral, que é da assistência social. As pessoas, quando perdem seu ente querido e não tem dinheiro, muitas vezes se endivida, pegando dinheiro emprestado, usando cheque especial, usando cartão, e não precisa. É só você solicitar. Se à noite você só fala com... que até, acho, se eu não me engano, é a SAF que hoje faz esse trabalho para assistência social, que ganhou licitação. Você somente tem que comunicar a assistente social do Hospital Raul Sertã ou do local onde essa pessoa se encontra e falar, olha, eu não tenho condições de fazer esse velório. Essa assistente social é que vai fazer esse contato com a SAF. E é totalmente gratuito. As pessoas não sabem. Então, uma pausa aqui agora, uma pausa para essa informação, porque é uma informação muito importante, gente. Importantíssima. Eu não sabia disso. Estou aqui surpresa, uma surpresa boa, né? Que é uma forma que ajuda aí aquela pessoa que já está fazendo um processo de dor, de perda, e aí não tem condições, e como você disse, né, Valéria? Muitas pessoas se endividam para dar pelo menos, né, a última homenagem de uma forma
positiva para aquela pessoa que está partindo. Isso se chama, dentro da assistência social, se chama auxílio funeral. Tem também, mas deixa eu só reforçar esse auxílio funeral, que é muito importante, e porque essas coisas não são divulgadas, entendeu? Quando eu trabalhava no CRAS de conselheiro, eu sempre falava, gente, tem isso, tem isso. Aí eu via o vereador chegando com pessoas que parecia que era eles que estavam dando aquilo. Não é dinheiro de vocês, é dinheiro dos impostos que vocês pagam, que tem que retornar de alguma forma. E volta pela assistência social, ou com o auxílio funeral, ou com auxílio aluguel. Se você está aí nos ouvindo e não tem condições hoje de pagar seu aluguel, pega seus documentos, vai ao CRAS e peça o aluguel social. Porque você tem o direito, principalmente quem está no cadastro único, tem um aluguel social que pode estar te ajudando. Não é só quando tem catástrofe ou quando tem algum problema. Não, se você está passando por dificuldades, há várias coisas dentro da assistência social, que engloba a assistência social, que é um direito seu, garantido pela Constituição de 88. Então, esse amparo às famílias, o amparo principalmente a quem mais precisa, é garantido, está em lei e tem em Friburgo. Então, tem uma licitação para uma funerária estar fazendo toda essa parte que é dolorida no momento difícil. É só você ir lá, falar com o assistente social do Raul Sertã. Se for durante o dia, você vai direto ao CRAS. É só levar a certidão de óbito, a assistente social é obrigada a fazer aquilo para você. Você tem total direito, entendeu? Informação mais do que importante, utilidade pública aqui no nosso podcast, né, gente? Eu já volto com o nosso terceiro e último bloco do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Muito bem, pessoal, voltamos com o nosso último bloco do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Hoje um debate aqui muito interessante, recebendo Valéria Gomes, secretária de Mulheres do PT. E falando em secretária de Mulheres do PT, conte-me como que você chegou até esse momento. Olha, o Partido dos Trabalhadores ele é um partido muito democrático, então você tem eleição para tudo. E teve uma eleição para a criação da Secretaria de Mulheres do PT em Friburgo. Temos a estadual, e Friburgo é uma das poucas cidades no estado do Rio que tem a Secretaria de Mulheres. Teve uma eleição, a qual nós tivemos aí a gratidão de ter sido eleita para ser secretária de Mulheres, porque é um assunto muito importante, principalmente na cidade de Friburgo. Se você imaginar que a nossa cidade é a primeira no estado do Rio de Janeiro em assassinato e violência contra as mulheres, né? Nova Friburgo se destaca aí no ranking como a primeira colocada. Então é um tema bem complexo, eu acho que é um tema para um podcast à parte, né? A gente tem muito assunto, né? Tem bravas companheiras que militam nessa área, com Ser Mulher, com Tecle Mulher, Laura Muri, um beijo, é uma pessoa que eu tenho uma paixão por ela, e que serviu de exemplo para mim. Eu sou uma pessoa que eu nunca puxei uma bandeira, sabe, já que falar assim, Valéria, é sempre assim, quando as pessoas se referem a mim, ou é pelo meu sobrenome, ou pelo PT, Valéria do PT, que me conhecem assim. Eu nunca fui assim de um nicho, né, ou puxar bandeira GLBT, bandeira das mulheres. Eu sempre vi assistência social, vi essa parte social do ser humano, das dificuldades, seus problemas, suas angústias, como um todo. Porque eu acho que tudo tem que caminhar junto, né? A luta contra o racismo, a luta contra esse massacre que está sendo contra as mulheres, principalmente em nossa cidade, a luta contra a fome, a luta da população de rua, tudo tem que estar, é uma teia, né? Tem que estar caminhando junto. Mas a gente tem várias pessoas em nossa cidade que se destacam por bandeiras e suas lutas, e eu tenho maior respeito por elas. Uma delas é, como eu disse, a Laura Muri. E a Secretaria de Mulheres do PT, e no grupo do GT a qual eu estou, nós temos bravas companheiras lá, tem a Silvia Faltz, temos a Cláudia, e dentre outros, mas a gente vem
formulando políticas públicas, né, da assistência social. E uma das pautas a qual principalmente Cláudia veio falar, propor para a gente, está discutindo e está criando esse plano de governo, é a criação de uma Secretaria de Mulheres em Friburgo. Em várias cidades do estado tem. Hoje a gente tem a Secretaria Estadual de Mulheres. Então, numa cidade em que desponta num ranking, em que a violência contra as mulheres e contra a GLBTQIA+, é um absurdo, então a gente tem que ir para o confronto. Então, como você vai para o confronto? Com ideias, você vai com propostas, você vai levando propostas e com trabalho. Então, a criação, e assim, é um sonho nosso, né, enquanto mulheres, é você ter uma Secretaria de Mulheres em Nova Friburgo, para que traga políticas públicas, porque hoje você tem um CREM inoperante, né? E você fala, tem um CREM em Friburgo, mas o que é CREM? Como funciona o CREM? Está atuante? Não está atuante, porque se estivesse atuante, a gente teria uma mobilização maior, a gente teria políticas públicas melhores para a questão das mulheres. A gente não tem uma casa de passagem, que é uma casa, aliás, desculpa, não é uma casa de passagem, é uma casa de acolhimento. A casa de acolhimento, se você foi violentada pelo seu namorado, seu marido, e você precisa sair do seu lar e ir para algum local. Essa casa é importante ter na nossa região, que foi até pensada, foi falada em fazer em Teresópolis, mas isso é uma luta das mulheres guerreiras daqui de Friburgo, que já vem há anos, né? Então, a gente tem no GT várias pautas e uma delas, realmente, a gente está debruçando é a questão das mulheres aqui em Nova Friburgo. Mas você tem que pensar, e a gente está com isso, né? Pensando a assistência social como um todo, ela bem abrangente, com propostas não fantasiosas, alopradas, né? Mas com a nossa realidade, principalmente com o orçamento que existe na cidade de Friburgo, que é um orçamento muito curto. Então, a gente pensa, e por experiência própria, a gente vê o sucateamento dos CRAs, a gente vê o sucateamento do CREAS, a gente quer fortalecer o Conselho Tutelar mais atuante, mais viril, né? Mais forte, com uma estrutura boa. A questão do idoso é uma das coisas que, quando criou o GT, eu pensei muito, foi a questão do idoso. Em Friburgo, o idoso hoje, em Friburgo, o que ele tem para fazer? Como se pensou a trabalhar? Qual política pública hoje é voltada para os idosos em Friburgo? Se fechou o Clube Xadrez, né, que era o local onde eles se encontravam, dançavam, se divertiam, saíam daquele mundo que se coloca o idoso depois de que ele para de trabalhar, né, vira meio para a sociedade como um peso. O idoso não é um peso, pelo contrário, como diria a minha mãe, né? Minha mãe que sempre falava, se você não quer morrer velho, você tem que morrer bem novo. E a minha mãe hoje está com 81 anos, é uma pessoa ativa, renta que nem eu, briguenta que nem eu, mas é uma pessoa que nos seus 81 anos ainda tem o que dar, ainda tem lenha para queimar, né? Então a gente contribui para a sociedade, né? Contribui muito, é falta de oportunidade. E pensar na saúde mental deles mesmo. Quando se fecha o Clube do Xadrez, se parece que matou um pouco da população idosa de Friburgo, né? Não é a terceira idade, né? Então, assim, a gente está pensando bem amplo, com propostas bem legais. Espero que a gente chegue aí até o final com um plano de governo bem bacana do PT, com políticas públicas voltadas para mulheres, adolescentes, igualdade racial, para o pessoal do LGBTQIA+, para as mulheres, para você que mora nas periferias, para que você entenda
que eu acho que a comunicação, eu sou jornalista, você também é Jornalista formado. né? Então, assim, o que eu vejo falta muita informação. O que mais falta para as pessoas é informação, e principalmente para as pessoas que moram nas comunidades. Você não ter, não saber seu direito, não saber que você pode ir no CRAS, que você tem que ser bem tratado. Quando eu coordenei o CRAS, eu sempre falava com o pessoal que trabalhava comigo, perto das pessoas, olha, trata tudo muito bem, todas as pessoas bem, por quê? Eles é que pagam o nosso salário, né? Então, hoje nós temos os CRAs sucateados, os CRAs sem computadores direito para as pessoas trabalharem, falta concurso para se recompor as equipes do CRAs. O CREAS é uma rotatividade muito louca. Essa questão política atrapalha muito o CREAS. O CREAS é uma parte que é especial, né? Ali você trata assuntos muito, muito sérios, de violência contra criança, adolescente, idosos. Vocês não têm noção de como os idosos em Friburgo são maltratados, como filhos estão maltratando os idosos, estão pegando sua pensão, estão largando eles largados em casa, sem alimentação, sem higiene. Então, quando eu trabalhei no CREAS, eu tenho uma visão de Friburgo que não é ruim, mas é aquela coisa assim, mas também não é bom. E pelo que eu vejo, a gente sai da prefeitura, mas a gente tem os contatos nossos, né? Sempre tem as pessoas que têm um carinho com a gente sempre conversa, e não mudou muita coisa. Então, hoje você vê pessoas indo para a fila do CREAS 5 horas da manhã. Um dia desse eu estava vendo um vídeo, as pessoas 5 horas da manhã para pegar uma ficha para ser atendido. Porque não é porque o funcionário que está lá na ponta, né? A gente fala ponta, porque o CRAS é a porta de entrada, então está lá na ponta, eles não querem te atender. É porque não tem gente suficiente. É uma internet ruim, vocês não têm noção de como isso prejudica o trabalho, computadores ociosos, péssimos, antigos. Então, você tem que pensar, como eu comecei falando, né? Você não pode pensar assistência social somente como um Bolsa Família, como uma cesta básica. Você tem que pensar bem amplo a assistência social, porque ela pode te oferecer em momentos difíceis que você pode passar na vida, porque nem tudo é para sempre, né? Hoje você está com dificuldades, seja ela financeira ou de outra doença, alguma coisa similar, você pode ter uma ajuda bem legal, que é da assistência social. Muito bacana, Valéria. A nossa conversa foi tão leve, esclarecedora, que passou que eu não senti. Pois é, foi rápido, né? Foi rápido, né? Foi muito rápido. E para as pessoas que estão acompanhando a gente, Valéria, as mulheres que queiram acrescentar com a Secretaria de Mulheres aqui do PT, como é que elas podem fazer? Tem algum contato? Elas vêm diretamente à sede? Então, pode vir aqui à sede, né? Que eu não sei o endereço de qual, sei que é aqui na avenida. Ou eu nunca tive problema. Eu sempre dei o meu WhatsApp quando eu trabalhava no CRAS. Eu sempre dava meu WhatsApp, e tem até hoje um grupo de mulheres lá da região, que a gente tem um grupo do Bolsa Família até hoje, que eu tiro dúvidas. Que as pessoas não têm informação, então eu dou informação para essas pessoas. Que é o meu Zap, que vai sair, depois a gente pode anotar, não sei se ele coloca no... Pode falar aqui pra gente, depois me coloca. Que é o meu Zap, que é 981233748. E eu atendo todas as pessoas, tiro dúvidas, ensino como faz, onde vai, sem problema algum, entendeu? Eu sempre falo que eu fiz jornalismo para poder ajudar. Se não for para ajudar, não tem por que fazer, né? Se não for para acrescentar na vida do outro, para que o jornalismo, né? Compensa, né? Não compensa. Valéria, muitíssimo obrigada por esse bate-papo. Foi muito bacana. Volte sempre, tá? Eu que agradeço, e na próxima oportunidade é só me convidar que eu volto. Com certeza. Pessoal, muito obrigada pelo carinho, pela audiência, e até a próxima. Nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais vai ao ar sempre nas quartas e sextas, às 19 horas no YouTube e em todas as plataformas digitais. Até mais!